O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje temos a alegria de termos a graça de corrigirmos ou repararmos algumas posturas que tomamos ao decorrer dos tempos, posturas contrárias à doutrina da nossa fé. Corrigirmos algumas situações em que o mundo foi sutilmente trazendo aos nossos corações ou aos corações dessa humanidade, do qual desprezaram a eleição da Santíssima Virgem Maria. E queremos corrigir, conhecendo profundamente a doutrina da nossa igreja, absorvendo essa doutrina. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do Apocalipse que um dragão cor de fogo, que varria a terça parte do céu, corria atrás para destruir o projeto de Deus. Maria é o projeto de Deus, e o dragão corria atrás para destruí-la.
porque o projeto de Deus não poderia acontecer, porque uma vez acontecendo o projeto de Deus, o projeto do dragão seria aniquilado. Ainda hoje, dragões continuam a perseguir a Virgem Maria quando a trata como uma mulher qualquer. Algumas religiões têm uma visão de que Maria somente foi usada para dar à luz o seu filho Jesus e depois mais nada. A nossa doutrina não diz isto. A nossa doutrina afirma que Maria foi concebida sem pecado original. E uma vez concebida sem pecado original, ou seja, ela foi preparada para que o unigênito de Deus não nascesse numa carne corrompida. E aí, amados irmãos, adentra essa grande maravilha que Maria, concebida sem pecado, terra santa, onde o seu filho, o Filho de Deus, foi colocado. A carne que Jesus tem é a carne de Maria. O sangue que corre nas veias de Jesus é o sangue de Maria. Então, corrigindo a nossa fraqueza, quando nos permitimos que o dragão, que ainda repito, continua a cuspir fogo contra o projeto de Deus, muitas vezes nos permitimos desprezarmos a escolha de Deus. Muitas vezes ouvimos sutilmente dragões tirando de Maria aquilo que Deus deu e que não deu a nenhum de nós. A nenhum de nós. Nós experimentamos a corrupção do pecado, uma vez que o primeiro homem, Adão, corrompeu-se, não obedecendo à vontade de Deus, nós adquirimos a corrupção a partir de Adão. Porém, o nosso batismo, nós como batizados nesta igreja, fomos lavados do pecado original, porque se não fosse assim, se nós fôssemos terra pecadora, tão somente pecadora, nós não poderíamos receber a Santíssima Eucaristia, Jesus, que entra em nós. O batismo nos lava do pecado original, porém, o dragão continua a soprar fogo da malícia, da desobediência. O dragão continua a soprar sobre essa humanidade aquilo que ele é, fracassado. E aí, amados irmãos, vai nos falar a segunda leitura que Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Adão, todos nós morremos, corrompido. Em Cristo, ressuscitamos.
vivemos para a graça. Por isso, amados irmãos, o texto do Santo Evangelho de hoje nos traz uma palavra muito interessante desse encontro de Isabel com a Santíssima Virgem Maria, que deve ser uma frase que nós, como católicos, devemos repeti-la. De onde vem a graça que a mãe do meu Senhor me venha visitar? É uma graça ser visitado pela Virgem Maria. Entendamos, a Assunção da Virgem Maria, ela sobe aos céus, não pelas suas forças, mas pela força do Pai, que a sobe ao céu, de corpo e alma. Corpo e alma. Os santos das nossas devoções não estão no céu de corpo e alma, estão no céu com alma intercessora, constante intercessão, estão no céu. Só Maria está no céu de corpo e alma. Só Maria, nela encontra a copiosa graça de estar no céu. Verdadeira intercessão para nós. Por isso, corrigindo tantas falhas, porque não observamos a nossa doutrina, não debruçamos em ler o catecismo da igreja, que é tão fácil de se acompanhar, de ler, está tão acessível a todos nós, e porque não debruçamos na doutrina da nossa igreja, nos permitimos que dragões nos convençam do contrário. Quantos católicos deixaram a igreja? E agora eu te pergunto, amado filho, querida filha, deixaram a igreja onde aquela que é cheia de graça. O que é cheio? O que é cheio? Cheio de quê? De graça. Não cabe mais graça, porque ela é toda preenchida de graça. E quem abandonou a igreja não encontrou ninguém que é cheia de graça. Não encontrou ninguém que, por mais que tenha o dom da palavra que é dada por Deus, não encontrou ninguém cheio de graça. Corrijamos nossas falhas e repitamos como Isabel: de onde me vem a graça? Da mãe do meu Senhor me veio visitar. João Batista estremece no ventre de Isabel com a saudação da Virgem Maria. Que assim nossa vida seja uma vida que olhemos para ela e encontremos nela o caminho que nos leva a Jesus. Encontremos na Virgem Maria o lugar que precisamos para a nossa conversão. E todas as aspirações, aparições de Maria, ela pede: reze pela humanidade, reze pela conversão. Amados filhos, a igreja é o lugar para o exercício da nossa conversão. Apesar de tantos escândalos que vemos e ouvimos, apesar
de tanta fraqueza dos filhos da igreja, não nos percamos, porque o dragão continua a agir, o dragão continua a tirar de nós aquele amor que nós jamais podemos deixar. Olhemos para aquela que deu sua carne para que Jesus se encarnasse e habitasse entre nós. Não tem nada na igreja que possa nos envergonhar. Ao contrário, talvez a vergonha da igreja seja eu. Talvez a vergonha da igreja seja você, que não sabe amar a igreja com o sim de Maria, com o sim de fidelidade a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.